galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou a professora Elisa, a sua professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre biotecnologia na nossa aula. Essa aula, ela faz parte da Corrida Enem, a nossa revisão gratuita dos conteúdos de Biologia para a prova de Ciências da Natureza, que daqui a pouco está chegando. Se você já está acompanhando as nossas aulas de revisão do Corrida Enem, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, com seus conhecidos que também estão se preparando para essa prova. Assim, lá no dia 28 de novembro, vocês e eles vão estar mais preparados para garantir uma boa pontuação. Eu vou deixar o link com toda a programação da Corrida Enem aqui na descrição do vídeo. Agora que a gente já se cumprimentou, agora que a gente já conversou um pouquinho, vamos começar a falar sobre biotecnologia. Essa área da biologia, gente, assim como a ecologia, é uma área muito importante na prova do Enem e que tem ganhado destaque ao longo dos anos. Aqui você está vendo que está escrito biotecnologia no Enem, né? Mas se você já assistiu a minha aula aqui de genética no Enem, deve estar pensando, professora, mas está mostrando as mesmas áreas que apareceram lá dentro da genética. Sim, porque boa parte da biotecnologia a gente pode classificar ela dentro da genética. E aí entra essa questão aqui, ó, de engenharia genética. Veja só que entre as questões de genética, né, 20% das questões foram sobre engenharia genética, que é um dos principais tópicos da biotecnologia. Isso quer dizer que você realmente não pode deixar de fora da sua revisão a biotecnologia. E por isso que eu separei esse momento hoje para a gente falar justamente sobre as tecnologias que usam os seres vivos, as biotecnologias. Então vamos começar aqui, né, pensando sobre o que é biotecnologia, quando que esse conceito surgiu. Foi em 1992, na Convenção sobre Diversidade Biológica, que na verdade é um tratado da ONU e um documento internacional que é muito importante e fala sobre o meio ambiente, sobre a necessidade e as medidas que devem ser tomadas para preservar o meio ambiente. Biotecnologia é o quê? Qualquer aplicação tecnológica que faça uso de sistemas biológicos de seres vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para uma razão específica. Ah, professora Elisa, eu preciso decorar esse conceito para a prova do Enem? Não, assim, eu não vou te dizer que nunca o Enem vai te perguntar qual é o conceito de biotecnologia, mas normalmente as questões sobre esse tema que aparecem costumam estar mais associadas à aplicação da biotecnologia para o nosso cotidiano. E aí, gente, isso é um outro tópico que a gente vai abordar ao longo da nossa conversa aqui hoje. Então, olha só, onde é que a gente vê a biotecnologia, né? Onde é que ela pode ser encontrada no nosso cotidiano? Te convido aí a digitar no Google biotecnologia e dar uma olhada em quantos resultados aparecem. Dá uma filtrada também aí na busca e pede para que apareçam apenas notícias. Você vai ver que quase todo dia a gente tem alguma notícia nova saindo quando o assunto é biotecnologia. A biotecnologia, ela pode ser importante, por exemplo, para análise do material genético, né? Análise de DNA, também para que a gente tenha o uso de micro-organismos na agricultura, pensando no fortalecimento das plantas que a gente cultiva, né? Numa melhoria da produtividade dessas plantas. Outro evento aí que a gente tem é a clonagem, a gente tem a famosa ovelha Dolly, a gente teve a novela O Clone também, né? Que o Albieri clonou um ser humano. E a gente sabe que ainda não se faz isso, né? É considerado antiético e realmente, imagina fazer uma cópia sua, um clone seu, né? Sem a sua autorização. Não me parece muito certo, né? Produção de vacinas, uma coisa que a gente viu aí sendo muito importante, ganhando muito destaque nos últimos 2 anos pela pandemia que a gente vem enfrentando, né? Cultivo de células, e aí o cultivo de células em laboratório vai contribuir para que a pesquisa científica possa ser realizada, ou a gente pode pensar também nas questões que estão associadas aí à infertilidade humana, né? A gente já consegue cultivar gametas em laboratório para depois fazer processos de fertilização in vitro, e aí esse embriãozinho formado ser implantado no útero da mãe para quem tem dificuldades reprodutivas. Então, a cultura de células ela já é uma realidade, mas a gente sempre pode trazer novidades, né? Melhorias para que essas culturas de células sejam feitas de forma mais eficaz. Controle biológico, e aí o controle biológico ele tem uma grande vantagem porque você vai
por exemplo, numa questão de agricultura, de cultivo de plantas, você pode reduzir o uso de agrotóxicos, né, o uso de inseticidas, justamente por utilizar estratégias de controle biológico. Processos de fermentações industriais também podem utilizar organismos que foram manipulados geneticamente para otimizar, para melhorar esse rendimento deles no processo de fermentação. Melhoramento genético de uma forma geral. A gente quer aumentar a produtividade de leite no gado leiteiro. Podemos recorrer ao melhoramento genético. Produção de fármacos, a insulina, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, produção de medicamentos é bem importante. E transformação genética. Tudo isso, gente, afeta a nossa vida, afeta a população humana, né? Então, a gente tem que utilizar esses novos conhecimentos aí tecnológicos e biológicos para priorizar a preservação da espécie humana e a melhoria da nossa qualidade de vida, mas também para priorizar a preservação do meio ambiente em que a gente vive. Tá? Então não fica sempre pensando só no ser humano, né? É importante a gente pensar na preservação do meio em que vivemos, até porque a nossa sobrevivência depende disso. E aí eu quero começar aqui falando sobre dois conceitos que são bem importantes, o de OGM e o de transgênicos. Sabe aquela história de quem veio primeiro, o ovo e a galinha? Essa é uma pergunta clássica da biologia, certo? Bom, aqui tem outra pergunta clássica da biologia, todo transgênico é um OGM? Mas será que todo OGM é um transgênico? Um organismo geneticamente modificado, OGM, ele é um organismo que teve seu material genético manipulado aí para que ele ficasse diferente, certo? E um organismo transgênico? Um organismo transgênico é um organismo que recebe gene de outra espécie. Então, presta atenção nesses conceitos. Todo organismo transgênico teve seu gene manipulado, seu genoma manipulado. Então, ele é um organismo geneticamente modificado. Agora, nem todo organismo geneticamente modificado recebe o gene de uma outra espécie, tá? Então, você precisa ficar atento a isso, tá? Você pode ter apenas uma manipulação genética, mas não necessariamente ele receber o gene de outra espécie. Essa questão de organismos transgênicos, ela despenca no Enem, tá? Ela já apareceu várias vezes e tem chances dela aparecer novamente. Essa imagem aqui, ela mostra o processo de desenvolvimento de um organismo transgênico utilizando a estratégia técnica do DNA recombinante. E essa imagem eu tirei ela de uma prova do Enem, para você ver que eu não tô mentindo quando eu falo que transgênico cai no Enem, tá? É uma questão do Enem de 2014. Então, observa essa imagem, analisa ela com atenção aqui comigo. O que a gente está vendo? A gente tem uma bactéria, certo? E aí a gente vai fazer o primeiro passo, que é isolar o DNA bacteriano. E a gente faz um clone desse DNA. Com que objetivo? A gente vai ter um gene de interesse aqui. Vamos dizer que é um gene que faz a planta crescer mais rápido. Então, beleza, esse gene aqui, ele faz a planta crescer mais rápido. Eu vou extrair esse gene do genoma bacteriano. E aí, esse gene, ele vai ser inserido nas células da planta. E com isso, essa planta vai crescer mais rápido. Então, percebe que essa é uma planta transgênica porque ela recebe o material genético de uma bactéria. Essa mesma estratégia a gente passou a utilizar para a produção de insulina. Antigamente, quando a gente tinha pacientes com diabetes que necessitavam de insulina, a gente utilizava insulina produzidas por suínos, tá? Hoje já não é mais assim. O que se fez? Se isolou um material genético, o gene humano, que permite a produção de insulina. E esse gene específico, ele foi inserido no material genético de uma bactéria. Então, hoje, essa insulina que é utilizada pelos diabéticos, ela é produzida por bactérias. E aí a gente tem toda uma questão de que é uma insulina que é idêntica à insulina humana, né? Que é ao contrário do que acontecia quando se utilizava a insulina produzida por suínos. Outro tópico importante, quando o nosso assunto aqui é a biotecnologia, é a produção das vacinas. Gente, presta atenção aqui comigo, tá? O que é uma vacina? Uma vacina é uma maneira de você apresentar um antígeno para o organismo.
Um antígeno é tudo aquilo que é identificado como um objeto estranho pelo teu sistema imunológico, ok? Então, a gente pode ter doenças autoimunes, em que o nosso sistema imunológico reconhece estruturas do nosso corpo como antígenos. Isso é um erro, certo? E para isso existem tratamentos aí para amenizar as consequências dessas doenças. Então, grava isso. A vacina é a apresentação de antígenos para o nosso organismo. Quando o nosso organismo entra em contato com esses antígenos, ele vai ativar o nosso sistema imunológico. Então, a gente está criando uma memória imunológica, que é o que aconteceu com relação à Covid-19, né? O SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Quando você tomou, e eu espero que você tenha tomado, a sua vacina contra a Covid-19, você estava mostrando para o seu corpo qual é o antígeno que ela tinha que combater, qual é o antígeno que ele precisava combater. E aí, com isso, o organismo criou a memória imunológica. É importante a gente tomar a primeira dose e a segunda dose, e talvez ano que vem a gente tomar mais uma dose da vacina contra a Covid-19, justamente para que essa memória imunológica fique bem estabelecida. E esse vírus aí, né, esse antígeno, não caia no esquecimento do nosso sistema imunológico. Então, veja só, a gente teve algumas vacinas que foram produzidas durante a pandemia de Covid-19 que a gente ainda está enfrentando. E cada uma dessas vacinas usou uma tecnologia diferente. E é uma biotecnologia, porque usa recursos tecnológicos e recursos biológicos. Então, veja só, a Coronavac, vírus inativado. Por que um vírus inativado? Porque é um vírus que é incapaz de fazer cópias dele mesmo no interior do nosso corpo. Então, ela não vai causar, né, a Covid-19. A vacina da Pfizer, né, utiliza um RNA mensageiro do vírus, tá? E aí, o que acontece? Esse RNA mensageiro entra no nosso corpo e a gente vai produzir o antígeno. Olha que bacana, né? Que tecnologia interessante também. A Covishield, que é da AstraZeneca e da Oxford, ela usa um vetor viral. Ou seja, ela utiliza um vetor viral, um outro vírus, um adenovírus de chimpanzé que não causa doença na gente, para transportar esse antígeno para o interior do nosso corpo. E aí a gente reconhecer esse antígeno como uma substância estranha realmente e criar a nossa memória imunológica. A vacina da Janssen usou o vírus do resfriado comum manipulado para que ele não cause a doença. E esse foi o vetor, né, do antígeno aí do SARS-CoV-2. E a Sputnik, que é a vacina russa, utilizou um pedaço do vírus que foi inserido num adenovírus que não afeta humanos. Beleza? Então essas foram as tecnologias que foram utilizadas aí na produção de vacinas durante a pandemia de Covid-19 para o enfrentamento dessa doença que está afetando a população humana ainda hoje. Gente, e é importante a gente lembrar, tá? Vacina é diferente de soro. Grava isso daí. Vacina é diferente de soro. Quando você for fazer a prova do Enem e você chegar lá numa questão em que esteja falando sobre o sistema imunológico, você vai lembrar de mim neste exato momento te falando que vacina é diferente de soro. Por quê? Porque a vacina, como a gente já comentou, é a apresentação de antígenos para o organismo. Mas e o que é o soro, professora Elisa? Ahá, olha aqui, ó. O que é o soro? O soro, ele é formado por anticorpos prontos que são administrados no organismo. Mas o que é um anticorpo? O anticorpo é uma proteína que é capaz de neutralizar o antígeno. E além de neutralizar o antígeno, ela vai comunicar para outras células do nosso sistema imunológico que tem um antígeno ali e que ele precisa ser eliminado, tá? Então, veja só, aqui, ó, a gente tem, tá escrito em inglês, porque foi a imagem que eu encontrei e que eu podia usar, mas vamos lá. Antibody quer dizer anticorpo. Ó, sem inglês também, tá vendo, galera? E antígenos é antígenos. Então, o que acontece? Olha com atenção aqui esse sítio de ligação do anticorpo, tá? Esse sítio de ligação, ele não vai permitir que qualquer um desses antígenos que estão aqui se liguem. Ele vai permitir que apenas um tipo específico se ligue, que é esse antígeno amarelo aqui. E é esse antígeno que vai ser neutralizado por esse anticorpo. Então, gente, tá? Para cada
micro-organismo, para cada antígeno, a gente tem um anticorpo específico. Quero que você lembre-se disso também. E quando a gente fala em soro e anticorpos no contexto brasileiro, é bem importante a gente falar sobre o Instituto Butantan, que participou e ainda participa da produção das vacinas, né, contra o vírus causador da Covid-19, mas que também é muito importante quando a gente fala sobre a produção dos soros. O Instituto Butantan, há mais de 100 anos, ele produz soros e vacinas que são distribuídos pelo Ministério da Saúde para toda a população brasileira. O soro, ele vai ser muito importante, por exemplo, quando você levar uma picada de uma aranha, e aí você precisa neutralizar o veneno daquela aranha, ou levar uma picada de cobra, tá? Se você acessar o site do Instituto Butantan, você vai poder ver essa imagem que eu tô mostrando aqui para vocês em detalhes. Então, assim, o Instituto Butantan, ele produz soro contra venenos de cobra, que é aqui o antibotrópico. Ele também produz o anticrotálico, que também é contra cobra, veneno de cobra, né? Ele também vai produzir um soro anti-escorpiônico, tá? Também produz um soro antidifitérico, que é contra a infecção causada, né? Que resulta na difteria. Ele também produz o soro antitetânico, o antibotulínico e o antirrábico. Então, veja só, esse Instituto Butantan, entre outros institutos públicos, né, ele é muito importante para a preservação da saúde da população brasileira, justamente por esse serviço de produção aí de soros e vacinas. Então tá, fiz um parênteses aí sobre o Instituto Butantan, né, nossa homenagem a ele e a outras instituições públicas que contribuíram e continuam contribuindo para a gente passar por essa crise sanitária. E aí, gente, quando o assunto é biotecnologia, também tem um outro tópico que é abordado com frequência nos meios de comunicação, que são as células-tronco, e que podem aparecer na sua prova do Enem. Com certeza você já deve ter visto gente se perguntando assim: eu tive um filho, será que eu congelo ou não congelo as células do cordão umbilical? Mas por que congelar as células do cordão umbilical? Vamos dar uma olhada nas informações desse slide aqui comigo que você já vai entender. Bom, existem alguns tipos de célula-tronco, tá? Células-tronco totipotentes. Quando a gente estuda biologia, é bem importante que a gente converse com as palavras. As palavras, elas vão informar a gente sobre o significado, sobre essa informação que elas estão querendo passar. Então, veja só. Tot quer dizer total. Potente é de potência. Então, as células totipotentes são aquelas que são capazes, que têm o potencial de formar todas as células que compõem o nosso corpo. Mas, além disso, elas também são capazes de formar os tecidos extraembrionários. Ou seja, as células totipotentes são aquelas que formam as células embrionárias e todas as células que vão se derivar a partir dessas células embrionárias no processo de diferenciação celular, mas também os anexos embrionários, beleza? Agora, olha o segundo tipo ali, células-tronco embrionárias. Essas células-tronco embrionárias, elas também podem ser chamadas de pluripotentes. Elas têm bastante potencial para dar origem a diferentes células. Só que tem uma diferença agora. Elas não formam os tecidos extraembrionários. Então, elas formam todas as células que compõem o nosso corpo humano, mas elas não formam os anexos embrionários. As células-tronco adultas, elas já são células-tronco que estão um pouco mais à frente na cadeia de diferenciação celular, tá? E aí, por isso que elas são chamadas de células multipotentes, que são capazes de gerar células do tecido que originaram. Por exemplo, células da medula óssea. Células da medula óssea são capazes de originar células que compõem o tecido sanguíneo, tá? Isso também acontece com as células do cordão umbilical. Quando a gente pensa nessa questão de diferenciação celular, reflete aqui um pouquinho comigo, tá? A gente tem imagina que aqui a gente tem então uma célula muscular, ok? Desenhei aqui uma célula muscular, né? Ela vai estar ligada aqui a outra célula muscular. E aqui a gente tem um glóbulo branco. Cada uma dessas células ela tem uma determinada função, certo? E essa função é diferente. A célula muscular vai estar associada, se ela for um músculo esquelético, aí, à nossa capacidade de movimentação. O glóbulo branco é uma célula que atua junto ali ao sistema imunológico, né, para prevenir infecções no nosso organismo.
Os genes que estão presentes aqui nessa célula muscular, eles também estão presentes nessa célula do glóbulo branco. Todos os genes. Mas há uma diferença entre os genes em que estão ativos. A gente pode dizer, por exemplo, que aqui está ativo o conjunto Z de genes. E aqui vai estar ativo o conjunto W de genes. Então, os genes que estão ativos entre essas duas células são diferentes. E isso só é possível pelo processo de diferenciação celular. Esse processo de diferenciação celular, ele vai acontecendo com substâncias que são produzidas, aí a célula percebe a presença daquela substância e ela pensa, opa, preciso me diferenciar no tipo X de célula, tá? E por que eu tô falando isso? Por causa do último tipo de célula-tronco que a gente tem aqui nesse slide, que são as células pluripotentes, ó, presta atenção, induzidas. O que acontece? Já se conseguiu fazer em laboratório a reprogramação do código genético de uma célula adulta, tá? Então, a gente já conseguiu fazer com que uma célula adulta voltasse a se comportar como uma célula tronco embrionária, justamente por esse processo de reprogramação do código genético. E isso é uma coisa bem complexa e bacana, né, dos cientistas terem conseguido fazer, porque envolve a produção de uma série de substâncias que vão indicar para essa célula que ela deve voltar a se comportar como uma célula-tronco embrionária. Tranquilo? Então, esses aqui são informações importantes sobre as células-tronco e que vocês precisam estar ligados aí na hora de fazer a prova do Enem. Outra técnica que pode ser classificada aí no contexto da biotecnologia e que tem aparecido no Enem algumas vezes é o processo de eletroforese. Tá, mas para que a gente usa eletroforese? Eu vou falar um pouquinho dos momentos em que você pode utilizar a eletroforese e daqui a pouco eu explico como que ela funciona. Então, a eletroforese ela pode ser utilizada para identificar organismos que causam doenças, ela pode ser utilizada para testes de paternidade, descobrir se o fulano é pai do ciclano, tá? Checar processos de expressão de proteínas, se proteínas estão sendo produzidas, identificar mutações para diagnósticos de doenças, como por exemplo a leucemia, identificar tipos de hemoglobina no diagnóstico da anemia falciforme e também fazer a dosagem de proteínas no sangue. Claro que aqui eu estou citando alguns usos, existem outras formas de você estar utilizando essa tecnologia aí da eletroforese. O que acontece com a eletroforese, né? A eletroforese, ela basicamente ela vai separar, vamos pensar aqui numa questão de teste de paternidade, né? Ela vai separar os genes através do seu peso molecular. Então, o que você vai fazer? Você vai ter um gel, tá? Então, vou desenhar aqui, na próxima imagem a gente vai ver também. A gente tem aqui um gelzinho, um gel de agarose. E aí, esse gel, ele tem vários pocinhos aqui, tá? E em cada pocinho desses, eu vou colocar uma amostra de material genético do meu interesse. Vai passar uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela vai separar as partículas do material genético de acordo com a carga e o tamanho, o peso molecular dessas moléculas. E é assim que a eletroforese acontece, tá? Quando a gente faz uma eletroforese para teste de paternidade, você vai colocar um controle positivo e um controle negativo aí para estar confirmando que o seu processo deu certo. Depois que você colocou o material genético nesses pocinhos, né? E aí você teve a passagem dessa corrente elétrica que vai fazer a separação das partículas por carga e tamanho, a gente tem o próximo passo que é o quê? É colocar esse gel num transiluminador, que pode utilizar uma luz ultravioleta ou LED para identificar o padrão de bandas, porque esse material genético ele se separa, ou então as proteínas também elas vão se separar, elas vão formar um padrão de bandas que vai ser observado pela gente. E aí, olha aqui, ó, esse é o equipamento que é utilizado, tá? Observa, aqui a gente tem o gelzinho, e aí a gente tem aqui, ó, o material que foi colocado nos poços para que ó, a gente tenha a passagem, tá vendo isso daqui, né? Que vai permitir a passagem da corrente elétrica. E depois que toda essa corrente elétrica aí passou, né? Que essas moléculas que estavam colocadas ali no poço, elas se deslocaram ao longo desse gel, que normalmente é um gel de agarose, mas pode ser de outras substâncias, vai ser observado numa luz ultravioleta ou numa luz LED. Aí percebe, ó, onde a gente vai tendo as bandas, ó. Essas partezinhas mais iluminadas indicam a presença de moléculas ali.
E aí você consegue utilizar um controle positivo também para identificar o peso dessas bandas, dessas partículas das moléculas. Ó, isso aqui é um print de uma questão do Enem. Não lembro qual é o ano dessa questão agora, mas é um teste de paternidade aí com um resultado de um teste, né, de eletroforese para a gente identificar quem é o filho desse casal. Então, veja só, aqui a gente tem a constituição genética da mãe e a gente tem a constituição genética do pai. E isso aqui são alelos, né? São genes, alelos que esses indivíduos apresentam. Então, olha só, preciso encontrar um indivíduo que tem esse primeiro alelo da mãe. Quem vai ter? O indivíduo 3. Ó, esse indivíduo 3 ele também tem um segundo alelo do pai, certo? Ele vai ter aqui, ó, um outro alelo da mãe. E ele tem aqui mais um alelo que é encontrado no pai. Então, o indivíduo que é filho desse casal é o indivíduo de número 3. E é assim que o Enem costuma cobrar esses conteúdos de eletroforese, tá? Te trazendo um resultado da eletroforese para que você faça a análise desse material, desse resultado e chegue na resposta correta. Aí, né, estimulando o seu espírito científico. Alguns anos atrás, a gente teve também uma nova tecnologia que foi desenvolvida e que ganhou os jornais, assim, e os cientistas estão até hoje muito envolvidos em entender como que esse mecanismo pode ajudar a espécie humana, que é o mecanismo da CRISPR-Cas9. Essa foi uma técnica que foi descoberta em 2011 por duas cientistas mulheres, Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna. Não sei falar esse sobrenome dela, acho que falei certo. Ficou a tentativa aí. E o que elas descobriram? Elas descobriram as tesouras moleculares. As tesouras moleculares, ou CRISPR-Cas9, são mecanismos que são capazes de cortar sequências específicas, e escrevi errado específicas aí, gente, foi mal, hein? Mas sequências específicas do material genético. Por essa descoberta, elas ganharam o Prêmio Nobel da Química em 2020. E eu decidi colocar o rosto delas aí para que a gente tivesse uma ideia de quem são essas cientistas que descobriram as tesouras genéticas. Tá, mas como que funciona essa tesoura genética? Esse mecanismo do CRISPR-Cas9, ele tem origem em um mecanismo bacteriano. Existem muitas bactérias que podem ser contaminadas, infectadas por vírus do tipo bacteriófagos, tá? E aí elas precisam de um mecanismo para se proteger dessas infecções. E aí que entra o CRISPR-Cas9, que é o quê? É um conjunto de repetições palindrômicas curtas regularmente interespaçadas. O que isso quer dizer? Traduzindo, são sequências de DNA que são curtas e repetidas. E aí esse mecanismo do CRISPR-Cas9 consegue utilizar essas sequências para identificar pedaços específicos de material genético que devem ser removidos. Então veja só, o passo a passo aí disso nas bactérias, né? Os vírus bacteriófagos infectam as bactérias e a cada infecção que acontece, as bactérias elas guardam uma cópia dos genes virais, como se fosse uma memória imunológica, tá? Mas elas não têm sistema imunológico, tá? Eu só tô fazendo um comparativo. Por quê? Porque daí quando elas são infectadas novamente, elas produzem esse complexo proteico CRISPR-Cas9 que consegue identificar essa cópia do gene viral que ela gravou ali no material genético dela e eliminar esse material genético do seu genoma. E aí, dessa forma, o vírus não consegue se reproduzir. Porque lembre-se, os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam estar no interior de uma célula de um outro organismo para conseguir se reproduzir. Até porque eles não têm organização celular. Isso daqui, ó, gente, é uma imagem que mostra, então, pra gente como que é esse mecanismo do CRISPR-Cas9, né? Então, veja só, aqui a gente tem uma molécula de material genético que vai permitir o reconhecimento de uma sequência específica de DNA. E aí, essa tesoura genética vai fazer o corte, ó. Cleavage quer dizer corte, né? Justamente nesse local que foi identificado. Esse mecanismo de funcionamento do CRISPR-Cas9, ele já foi utilizado, por exemplo, para manipular geneticamente embriões humanos que tinham uma alteração genética que resultava num problema cardíaco. E aí eles viram que esses embriões, então, conseguiram se desenvolver, né, com a troca desse gene problemático
por um gene que não ia resultar no desenvolvimento da doença cardíaca. Esses embriões que foram manipulados geneticamente, eles não foram inseridos no útero de nenhuma mulher, tá? Por questões aí da bioética, né? Então, assim, esse é um último tópico que eu tinha para falar para vocês nessa aula hoje de biotecnologia. É um assunto muito importante e que, com certeza, é uma técnica que vai se desenvolver mais ao longo do tempo, então a gente vai ter mais novidades sobre a CRISPR-Cas9, vocês podem ter certeza disso, assim como de outras estratégias relacionadas à biotecnologia. Por exemplo, eu acho que agora a gente vai ter um processo de produção de vacinas e descoberta de novas vacinas que vai ser cada vez mais rápido, justamente por todo esse aprendizado que a gente está tendo com a crise sanitária que a gente está vivendo. Certo, galera? Espero que essa aula tenha contribuído com vocês, que tenha ajudado a revisar os tópicos de biotecnologia que podem marcar presença aí na sua prova no dia 28 de novembro. E na semana que vem eu tô de volta aqui com mais uma aula para vocês, todas as segundas-feiras às 4 da tarde. Até o nosso próximo encontro!